Bora lá, Cléo. Ah, então tá. Bom, gente, então aceito aí o desafio, né, para a gente falar sobre um tema que muito está em voga, mas, cada vez mais a gente entende que não adianta só ser um tema em voga, só ser um discurso na sala, mas precisa ser uma prática. E a ideia aqui é a gente falar, de bem-estar contextualizando, buscando contextualizar dentro das boas práticas de ESG, né. E aí, assim, hoje a gente fala muito da questão do bem-estar a partir, da pandemia, né, a partir de todo o contexto que 2020 nos trouxe ali, com a chegada do Covid-19, e que, de fato, isso, trouxe, assim, à tona de forma que não tinha mais como negar, porque já era um tema antes. A questão da saúde mental no Brasil e no mundo já era um tema que trazia aí uma cortina de fumaça, vamos dizer assim, que a pandemia descortinou, né. Porque não é uma consequência da pandemia, e isso os cientistas já alertavam há muito tempo, desde 2016, ali meados de 2017, sobre uma possível crise de saúde pública que afetaria todas as pessoas num contexto mundial de trabalho, né. Isso já vinha sendo trazido aí pelo Fórum Mundial da Economia, quando se extraía lá o relatório, sobre o futuro do trabalho, e já se falava sobre isso, já se tinha esse alerta, né. As grandes academias aí nacionais e internacionais de ciências, de engenharia, de medicina, né, já falavam sobre isso, sobre as altas taxas aí de mortalidade por, questões de saúde relacionadas a doenças mentais, né. Então a consequência, eu entendo da pandemia, é que isso ficou de forma tão latente e tão crua que não tinha mais como negar, descortinou de fato, né. E desde então, assim, isso tem sido um tema importante e que está contextualizado dentro da ESG, mas isso eu vou falar assim, ó, da minha leitura, da minha impressão, e até gostaria de ouvir vocês, é como se fosse tratado de uma forma, à parte do ESG, né. Então é como se falasse assim: "Ah, ESG e saúde mental e emocional, ESG e bem-estar". Não, e não é isso, bem-estar está dentro da sigla, né. Então quando a gente fala aí de ESG, eu entendo, assim como vários especialistas aí que eu sigo e estudiosos sobre o tema de bem-estar, que isso não pode estar fora, né, não pode ser algo à parte, tem que ser, contemplado pelo ESG, né. Então, bem-estar, ele não tem uma letra dentro do ESG, que seria wellness, né, tem alguns, futuristas falando que essa sigla talvez mude daqui a uns anos, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem alguns futuristas que falam em ESWG, para que, o bem-estar seja contemplado, já que ele está sendo tratado de uma forma diferente, que ele seja contemplado por uma outra letra, né, que não deixa de ser algo interessante, mas eu entendo que isso já está dentro desse contexto, né. E o que Cléo, que a gente pode falar que o bem-estar ele está dentro do S hoje. ele oficialmente, ele não é considerado dentro do S, mas ele está sim. Uhum. Mas se a gente for buscar um lugar para ele dentro da sigla, ele estaria Seria o dentro do S. S. É, exatamente. Mas hoje tem discussão em torno disso, né, e por isso que alguns futuristas aí que falam de futuro do trabalho e das organizações, que pode ser que entre uma nova letrinha aí daqui a um tempo, é uma tendência, né, que a gente tenha aí um ESWG, talvez, né. Então eu achei interessante trazer isso, porque é um assunto que permeia as discussões de quem está tratando desse assunto, né, e isso demonstra o quanto tem importância, apesar de que se fala muito, se faz tão pouco, né. Agora, quando a gente estava no papo informal, a No comentou sobre o grupo Heineken, né, que anunciou aí recentemente, há 15 dias,
uma criação de diretoria da felicidade, e eu achei muito legal eles trazerem com este nome, porque quando a gente fala de bem-estar no trabalho, na verdade, o tema começou, se falando em felicidade no trabalho. E eu acho que não se deu, não se contemplou com seriedade isso, porque parece que quando tu está falando de felicidade, poxa, mas felicidade é uma coisa tão subjetiva, como que as empresas vão dar conta da responsabilidade de um tema, né, que para cada indivíduo significa alguma coisa, porque para mim felicidade é uma coisa, para Noé é outra, para o Tércio é outra, para ti é outra, né, Dani. Mas quando a Uhum. gente fala de felicidade, e aí trazendo o tema, hã, falando de indicadores, porque existem, né, indicadores para que a gente meça o bem-estar dentro de uma organização, as Tô ali chegando aqui, iniciativas ó. que acontecem, em relação à felicidade no trabalho, elas estão relacionadas a isso, né, a olhar pra saúde mental, saúde emocional e também saúde financeira, né. Porque quando as pessoas estão desorganizadas financeiramente, isso afeta a sua saúde e afeta diretamente a felicidade, seja ela subjetiva ou não, seja ela dentro da organização, na sua vida pessoal, enfim, né. Mas, trazer uma diretoria, com este nome, né, uma criação de diretoria que vem aí para consolidar todo um processo de aprendizado adquirido por essa organização, né, que o Grupo Heineken ele já faz muitas ações relacionadas à área de bem-estar físico e mental. Então, assim, é um pilar muito alinhado ao que se busca trabalhar dentro do ESG, vamos dizer assim, dentro do S, como tu trouxe, né, Dani, que é a letrinha ali na sigla que contempla quando a gente fala de bem-estar e felicidade no trabalho. Mas eu acho muito legal eles terem trazido com este nome de felicidade, porque é um tabu. É como se falar Uhum. de felicidade no trabalho fosse algo assim: "Ah, isso é coisa de papo de bicho grilo, né, vai ser feliz em casa, no trabalho a gente tem que ser produtivo". Isso não é verdade, né, a pandemia veio para nos jogar na cara que não existe essa linha divisória ela é imaginária, de vida pessoal e trabalho. Nós somos um só, que temos diversos papéis. Mas é impossível, se eu não estou bem na minha vida pessoal, se eu estou com um problema grave financeiro, um problema grave de saúde na minha família, que isso não vá diretamente, influenciar na minha produtividade no trabalho, e vice-versa. Se eu estou num ambiente de trabalho tóxico, onde eu não tenho permissão para ser quem eu sou, isso também vai afetar minha vida pessoal. E no momento que eu tive que trazer o meu trabalho para dentro de casa, né, como todos nós tivemos que fazer isso em 2020, essa linha, se ela era imaginária, na minha percepção, inclusive ela se desmanchou no imaginário, né, porque veio aí para nos tocar na cara que não tem essa de vida pessoal e profissional, porque Uhum. a gente estava ali se preparando para uma reunião online e tinha que dar conta, né, que o filho ia fazer barulho, que o pet ia vir, que ia latir, quer dizer, então e aí tá tudo bem para as organizações, né, então como que antes isso não importava e agora o meu ambiente de trabalho, né, vem para dentro da minha casa. Então assim, pincelando várias questões aqui, como eu trouxe, mas no sentido de provocar, trazer um viés do que a gente escuta no mercado, né, do que a gente lê, das opiniões, assim, baseadas em estudos, e também trazendo um pouquinho da minha visão de tudo isso, eu entendo do que mais do que nunca é um momento que precisa deixar de ser discurso e isso de fato vira prática. E quando as grandes organizações como a Heineken traz isso para um contexto de realidade, não é uma gestão, não é uma parceria com a RH, não é um consultor, é uma diretoria, né, fundamentada ali, que começou já com 25 profissionais, né, e que tem aí uma previsão de crescimento para chegar a mais de 200 profissionais em um ano trabalhando pela felicidade e bem-estar dentro da organização, gente, isso fala muito para nós, né, porque é as Uhum. grandes que acabam ditando essa tendência. Então eu fiquei super feliz com essa notícia, a No aí se antecipou, porque eu já tinha anotado isso para falar, adorei que tu falou, né, porque, de fato é algo que a gente não pode deixar de olhar
como um tema importante e não como firula, como uma coisa bacaninha, né, que vira mais um tema lá de RH. Tem uma importância tão grande que tem uma área específica para isso, né, e as organizações começam a se movimentar aí dentro das suas iniciativas de ESG, de olhar para a saúde integral, né, trazendo o bem-estar principalmente, porque o que que é o bem-estar, né? Bem-estar é físico, mental, emocional e financeiro também, tá? Então bem-estar, o financeiro ele é um dos pilares do FIB, né, que é felicidade interna bruta, que é a metodologia que eu, estudo e tenho certificação, e que dá o tom para a gente implementar áreas, de bem-estar e felicidade dentro das organizações, que inclusive é o indicador que a Heineken vai usar. Legal, nem Bom, sabia que tinha esse indicador FIB, Felicidade Interna Bruta. Que sensacional. isso. Ó, Uhum. gente, só cumprimentar a Sueli que chegou. Sueli, bem-vinda Bom a esse dia. grupo aqui. Bom Bom dia, dia. obrigada, pessoal. Como é que você Dei uma chega? fugidinha ali de uma reunião e vim aqui. Ótimo, que bom, que bom. Que bom que você chega aqui então com a gente, né? E aí vamos continuar aqui no, acho que você dá o tom aí. Sim, eu acharia interessante a Cléo, porque ela me contou um pouco que eu fiquei encantada da maneira como ela foi buscar essa certificação. Conta para a gente um pouco como foi a sua jornada de se especializar nesse tema, que ele é tão incrível, mas a visão do povo em geral é que ele é subjetivo, é fantasioso. Então, você tem os indicadores que a gente pode levar para as pessoas de que maneira que a gente pode tornar uma empresa mais feliz. Uhum, claro. Bom, eu fui buscar a certificação, porque eu já vinha estudando a questão, de comportamento e não com o tema felicidade, né, mas de buscar entender por que que de 2010 para cá, vamos dizer assim, né, que é onde a gente tem números, assim, mais expressivos, começou a acontecer tanta, transição de carreira, né. Então, assim, tem 2 vieses, 2 olhares sobre isso. Um negativo, que é que as pessoas estão muito perdidas, não estão fazendo, escolhas completas nas suas carreiras, nas suas, jornadas profissionais, escolhem muito mais pela questão financeira e não tanto pela questão, assim, de satisfação, de prazer em desenvolver aquele trabalho. Esse, na minha opinião, é um viés negativo, né. E um outro viés que eu acho super positivo, que é, tá tudo bem fazer transição de carreira, porque a gente não precisa, eu, segui uma trilha, escolhi uma profissão, me formei em engenharia, agora eu vou morrer engenheiro. Não, tá tudo bem a gente trocar. E isso não quer dizer que eu estava infeliz com a carreira anterior, mas sim que eu esgotei uma jornada que agora não traz mais tanto sentido para mim, quero buscar outra. Esse é o viés que eu acredito e foi nesse que eu me foquei para olhar esses números de 2010 sobre a transição de carreira, que vieram crescendo. Só que aí tem um dado bem alarmante, que é o crescimento também, de número do mapeamento de doenças emocionais, né, não são nem doenças, mas assim, são, como é que eles chamam? O nome não é doença, é um mal mental, né, mal mental. Que aflige muito as pessoas e que desencadeiam doenças físicas. E muitos, aí dentro de questões relacionadas ao trabalho, então doenças ocupacionais, né. Então por que que isso vem crescendo, esse número vem crescendo tanto? E em função desses estudos, porque eu trabalho com comportamento, para entender isso e levar isso dentro da organização que eu estava, eu acabei, descobrindo o FIB. E o FIB, que vem lá do Butão, né, a sigla foi, não sei se vocês,
sabem, mas o Butão é considerado o país da Conheço. felicidade. Teve vários programas já da National Geographic, Globo Repórter, que falam do Butão como o país da felicidade. E lá, o que que acontece? Ele é um país, em termos de PIB, que é o que mede o crescimento de uma nação, né? O quanto ela prospera, eles são um país muito pobre. Só que, em contrapartida, eles têm números contraditórios a outros países que têm um PIB baixo. Porque o Butão, apesar de ter um PIB baixo, ele tem 100% de educação. 100% das pessoas são alfabetizadas. 90% terminam o que para nós aqui é ensino médio, que para eles é diferente, né? Mas, assim, trazendo como referência para nós aqui o que é ensino médio, 90% terminam e 50% da população jovem vai para a universidade, fora do Butão, né? Porque dentro do Butão a única formação que eles têm é para professores. Então, os outros 50% ficam no país dos jovens, né? De 2002, 2003 para cá e acabam trabalhando para o governo sendo professores. Então, assim, apesar de um país muito pobre, é um país que não passa fome, porque ah, eles geram toda a alimentação que eles produzem, tudo aquilo que eles comem, que eles consomem, né? E é um país que tem um índice de educação assim altíssimo, o que não fecha com números de outros países com PIB baixo. E aí ele acabou virando um foco de estudo de Cambridge, da Universidade da Inglaterra, para entender assim como que isso funciona, né? Onde é que tem ciência no lance, vamos dizer assim, né? Isso não é por acaso. E aí eles descobriram que lá num determinado momento, o rei do Butão, ele implementou o FIB, que era um indicador interno deles, hã, diferente do PIB, que eles mediam a felicidade interna bruta, né? Que para eles era mais importante do que ter um PIB alto e ser uma nação aí dentro dos patamares mundiais da economia. Para eles era mais importante eles terem um indicador onde eles vissem a população deles saudável, cuidar da comunidade deles, né? E isso foi uma coisa que chamou muita atenção, muito interessante. E aí vários estudiosos foram para lá e entenderam porque tinha toda uma metodologia para o FIB. Não foi só um nome bacaninha que o governo criou, existia todo uma metodologia, ministérios que cuidavam disso com um carinho tão grande quanto o PIB. E aí que se desenvolveu o FIB, que é o indicador hoje oficial, né? Uh, e que tem formação para isso. Existe uma escola na Inglaterra que faz essa formação, e aonde eu fiz a minha certificação, foi a primeira brasileira que fez essa formação, e inclusive foi com um grupo de cientistas e ficou 8 meses lá dentro do Butão, que é a Carla Furtado, do Instituto Feliciência, em Brasília. Ela fundou o Instituto Feliciência, né? Depois de viver essa experiência de ficar 8 meses lá, ela fez toda essa formação em Cambridge e, e ela é hoje já existem mais 3 ou 4 brasileiros também que têm escolas de formação na linha de felicidade e bem-estar. Mas eu fiz com ela, que foi a primeira que no ano que eu fiz, era a única que tinha a certificação aqui. Faço parte, inclusive, de um grupo que se chama Academia de Consultores com ela, né? Onde nós somos mentorados. E fiz toda a formação e certificação e implementei isso na empresa na época que eu trabalhava, né? E esse indicador, ele é sustentado por 9 domínios e 3 pilares, né? E esses 3 pilares saúde integral, que é a saúde mental, física e emocional, né? A questão dos relacionamentos, que é o pilar da comunidade. Então, é o quanto eu estou integrada na minha comunidade, e essa comunidade é profissional, é comunidade social e é considerado também família, né? Então, todos os grupos que eu circulo ali, que eu me relaciono, que eu vivo de forma colaborativa, e o financeiro. Né? Então, um dos pilares é financeiro também. Não é só financeiro como o PIB, mas o financeiro também faz parte.
né? Então não adianta a gente negar isso, porque o dinheiro é uma energia que proporciona a gente, inclusive, ter mais saúde, né? Então, assim, a partir daí eu me apaixonei e fiz outras formações e descobri, inclusive, que existem competências, indo para um mundo, assim, de soft skills, né, que também é um tema que ganhou uma proporção que já era muito, contextualizado antes da pandemia, mas durante a pandemia ganhou uma proporção muito grande, e dentro das soft skills existem as happiness skills, que são competências que quando desenvolvidas, elas nos geram habilidades para que a gente seja, assim, mais feliz no sentido daquilo que é felicidade para mim, né, onde eu desenvolvo competências que me fazem ter, condições de treinar habilidades que eu seja capaz e me sinta fortalecido para buscar aquilo que gera felicidade para mim, que gera bem-estar para mim. Então existem também cientificamente comprovadas, né. Hoje a gente já fala em ciência da felicidade, porque tem muitos estudos validados cientificamente em outras áreas, que eles, vêm em encontro àquilo que é felicidade e bem-estar, onde, eu consigo medir isso, né, mensurar isso. Como que eu me treino, né, como que eu desenvolvo, assim como eu tenho que desenvolver competências socioemocionais para minha vida pessoal, para minha vida profissional fluir, eu também consigo desenvolver competências socioemocionais que me geram uma sensação de maior bem-estar. Como? Me dando aptidões, habilidades para que eu busque mais aquilo que faz sentido para mim no quesito felicidade, né, bem-estar. Legal, muito obrigada. Que bom saber que tem esses caminhos. Eu não conhecia a Carla Furtado, então é bom saber. E Pesquisem aí, aí, Instituto Feliciência, é muito legal e tem várias existe. formações bacana, tem de vez em quando, masterclass que são abertas, que são gratuitas, que é para promover as formações. E eu fiz o ano passado uma coisa muito legal, que eu estou torcendo que tenha esse ano de novo para as pessoas terem a oportunidade, se tiver eu vou postar lá no grupo, como ela está terminando o doutorado dela, ela tem uma outra colega que elas, trabalham as 2 juntas, né, estão fazendo uma tese complementar de doutorado, onde elas estudam as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E elas fizeram o ano passado, promovido pela Unesco, tá, e pela Cátedra de Brasília, uma formação nas, 5 ODSs que elas estão focando em estudar. Gente, assim, ó, foi um curso gratuito de 3 meses, que sério, assim, nível de aprendizado, assim, mestrado, sabe, aula de mestrado. Foram encontros, assim, sensacionais. Eram quinzenais, né, então foram 6 encontros, 3 meses, e foi demais, assim. Elas terminam o mestrado esse ano e elas comentaram que provavelmente vão fazer uma segunda turma. E aí elas fazem gratuito, porque é uma forma, assim, de elas testarem algumas coisas relacionadas aos métodos, né, e também, de elas fazerem uma entrega, assim, uma retribuição daquilo que elas estão olhando, né, dentro das ODSs, e que generosamente muitas organizações estão ajudando elas, porque é um tema super novo, né. Uhum. E se tiver, eu vou postar lá no grupo, porque realmente, assim, é uma formação que vale a pena, é muito legal. E aí ela traz, assim, o quanto também indo para uma esfera mais ampla sobre o que é felicidade, né, o quanto eu fico feliz, eu consigo sustentar a minha felicidade individual, pessoal, quando eu olho para o mundo e vejo tanta gente morrendo porque não tem o que comer, o quanto isso afeta também o meu bem-estar, né. Quando eu tenho um olhar, assim, de comunidade, quando eu me importo com o mundo. Então, assim, o quanto essas questões, assim, elas estão é um grande tecido, né. E aí a É, gente vê os fios aí entrelaçarem, porque se eu tô feliz, aí eu como mãe, né, tô aqui com meu filho e daí vejo lá um menino de 17, 18 anos,
que rouba, que usa droga, porque ele foi criado num contexto que ele não teve as oportunidades do meu filho. Isso também me afeta, porque como mãe, eu uso a minha empatia e fico pensando, gente, esse menino também teve mãe, também teve pai, né? Então, essas questões todas que acontecem ao nosso redor, elas também nos afetam. Então é muito interessante, assim, olhar, para essa questão dos objetivos, de desenvolvimento sustentável, que são 17, né, e aí elas focam em 5 no estudo delas, olhar para isso e entender como às vezes a gente vê uma notícia, que não é nem aqui, por exemplo, a guerra na Ucrânia, e a gente vê essas notícias e aquilo eu não sei vocês, mas eu, é incrível, né, parece que agora a gente meio que acostuma, isso é horrível dizer, mas a gente meio que acostuma, tá, tudo bem, tem uma guerra lá do outro lado do mundo. Mas pensa no início, eu fico me lembrando da minha reação quando eu vi as notícias no início, eu fiquei muito mal, assim, eu não dormia porque eu pensava assim: "Gente, não pode ser verdade que está acontecendo, século XXI". É inacreditável as atrocidades que a gente vê nos filmes de guerra, elas estão acontecendo, de estupro, de vulnerabilidade das famílias, que os homens, os filhos, os pais, os irmãos, todos, né, são convocados e ficam essas mulheres, essas crianças sozinhas, totalmente vulneráveis. Isso está acontecendo. Isso que a gente vê nos filmes que aconteceram em outros séculos, está acontecendo agora no século XXI, né. Como que isso não me afeta? Como que eu vou lá falar de felicidade numa empresa que eu estou dando consultoria, que eu estou falando com os líderes para cuidar das suas equipes, e eu não vou mencionar uma notícia que eu vi ontem sobre isso. Me afeta, né. Então tá é um grande tecido, assim, tá entrelaçado. E aí para mim fez todo sentido olhar as ODSs e trazer para esse contexto, né, do que é felicidade. Então tudo começa assim, né, eu sou socióloga, não sei se se vocês sabem, mas assim, é impossível a gente olhar para o todo, sem considerar o indivíduo, e também olhar para o indivíduo sem considerar o todo, entende? É quem veio antes, o ovo ou a galinha, não dá, né, ninguém vive sozinho no mundo. Então é um contexto social, e eu acho que começa, assim, no pequeno, não tem como a gente falar de felicidade e: "Ah, tá, mas quando eu entro dentro da empresa eu não tenho que ser feliz, eu tenho que produzir e ganhar meu salário". Isso não existe mais, acabou, né. E as empresas que, hã, falarem de bem-estar e felicidade de um jeito, vamos lá, agora eu vou puxar um gancho para ti, tá, Tércio? Como uma estratégia de marketing, isso está fadado a durar um tempo, mas a não se sustentar, não é sustentável no mundo que a gente vive hoje. É ou não é, Tércio? Fala aí, de marketing de bem-estar. Sim, bacana. É, na verdade, hoje o consumidor, já falando numa perspectiva do marketing, né, sociedade geral, os mercados são constituídos pela sociedade, né, por pessoas, por indivíduos. E hoje nós temos uma avalanche de informação consumidor, do ponto de vista do consumidor, existe uma avalanche de informações. O consumidor ele é bem informado, ele se torna exigente. Então, na perspectiva do bem-estar, e também fazendo aí uma ligação com o ISD, as empresas elas querem buscar uma maior conexão com seus consumidores. E por isso elas estão antenadas aí às práticas de bem-estar e de ESG. E algumas pesquisas, McKinsey e etc., apontam que o consumidor hoje, do ponto de vista de negócio, ele está fadado, ele quer fazer negócio, quer comprar produtos e serviços de marcas que estejam, de fato, fazendo algo para o bem-estar da comunidade em geral, da sociedade em geral. E existe uma coisa hoje, do ponto de vista mercadológico, que eu acho fantástica, que é autenticidade. Então, o que é autenticidade? Autenticidade é a coerência, o equilíbrio ou a congruência entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Do ponto de vista das empresas, o consumidor hoje ele está muito, muito atento àquilo que uma marca diz que acredita
aquilo que ela fala que acredita e aquilo que ela entrega em relação a produtos e serviços. Então, hoje isso é um indicador muito forte. Então, o consumidor ele tem, por meio das ferramentas de comunicação e de informação, ele tem como perceber isso claramente. Então, não adianta apenas a empresa querer mostrar para o mercado que ela tem práticas de bem-estar, que ela está conectada com o ISD, sendo que dentro de casa, para os colaboradores ou para os demais stakeholders, né, os demais agentes que compõem aí o processo produtivo, não exista isso. Então, o consumidor está muito atento a essas questões. Então, eu costumo dizer, do ponto de vista mercadológico, já que a gente fez aí uma introdução do marketing, o mercado em si, ele tem uma dinâmica que é muito forte. E essa dinâmica, ela é cruel e implacável. O que significa dizer isso? Ou as empresas se ajustam a essa dinâmica do mercado, ou o mercado expulsam as empresas dele. Haja vista que existem inúmeras organizações que, se a gente buscar num passado recente, elas ocupavam posições de liderança no mercado e hoje nem existem mais, porque não respeitaram a dinâmica do mercado. Então, respondendo aí um pouco da sua pergunta, Cléo, não adianta, isso daí é querer tapar o sol com a peneira. Uma empresa buscar práticas de bem-estar, buscar aumentar os seus indicadores de ESG, pensando excessivamente, intencionalmente, só no lucro pelo lucro. Haja vista que hoje o conceito de lucro dentro das organizações mudou, né? O lucro não é só lucro financeiro. O lucro ele envolve toda essa gama, né? Inclusive lucro social e etc. e tal. O ISD, por exemplo, ele é um indicador de negócios. Uma empresa, se ela quer fazer transações, ela precisa ter um indicador de ISD dentro daquilo esperado pelo mercado, pelos sócios, pelos investidores. Então, não adianta ter a intenção de querer praticar essas questões de bem-estar só lucro pelo lucro, porque do ponto de vista do consumidor, ele está bem atento a isso. E hoje, a comunicação ela não é mais vertical, não é aquilo que a empresa fala para o mercado apenas, mas a comunicação ela é horizontalizada. Então, hoje, é muito comum qualquer jovem, né, ter aí milhares e milhares de seguidores nas suas redes sociais. Então, a empresa diz numa comunicação verticalizada que faz isso, mas, por exemplo, as pessoas percebem porque tem um amigo, tem um parente que trabalha nessa empresa e lá dentro o clima organizacional é opressor. E essa empresa, então, o que ela faz? Essa amiga começa a propagar isso nas suas redes sociais através de uma comunicação horizontalizada. Isso tem um alcance muito grande, muito grande. Algo que a gente não tinha no passado. Então, não dá mais para não ser autêntico, né? O indicador hoje que mede essas ações mercadológicas é a autenticidade. Então, aquilo que uma marca acredita, aquilo que ela comunica com o mercado e aquilo que ela faz através da sua entrega de produtos e serviços precisa ter autenticidade. Não dá para falar, eu faço isso, acredito nisso e entrego outra coisa. Isso é algo muito sutil, porque
se a gente observar de uma forma mais profunda, e eu digo isso como observador do comportamento humano e especialista em marketing por mais de 3 décadas, se a gente observar minuciosamente, a gente vai ver marcas e pessoas do bem, bem intencionadas, mas com desvios nessa questão da autenticidade. Ou seja, não há esse equilíbrio. Observe isso nos seus pares, né? Nos seus relacionamentos. São pessoas do bem, a gente sabe que tem bom coração, a gente sabe que tem boas intenções, mas pecam nisso. Acreditam numa coisa, têm um discurso forte, e aí talvez o bem-estar e o ESG se inclui muito dentro disso, um discurso muito forte dentro das corporações, pelo bem-estar, pela felicidade, mas às vezes na entrega a gente percebe um desvio de autenticidade. E o consumidor está muito atento a isso. Então, não dá mais para eu enganar enquanto corporação. E o marketing do bem-estar traz isso. O marketing do bem-estar, ele é uma dimensão do marketing que usa técnicas e ferramentas do marketing para colocar na pauta organizacional a qualidade de vida, o bem-estar. E aí, Cléo, eu queria aproveitar essa minha fala e fazer um comentário também de um assunto muito delicado, mas eu tenho me tornado, nos últimos anos, um estudioso de gaps processuais, ou conceituais, melhor falando. Gaps conceituais. O que me levou a isso? O próprio marketing, ele tem uma distorção conceitual enorme, né? Tanto no Brasil quanto no próprio Estados Unidos, que é o berço do marketing. Se você perguntar para qualquer pessoa, se eu fizer uma enquete entre nós 5 aqui, o que é marketing para você? Talvez você vai me dizer assim, é propaganda, é publicidade, é comunicação, é promoção, é patrocínio, é eventos. Mas eu faço isso por 20 e poucos anos nos meus cursos de pós-graduação em gestão de marketing. Na minha primeira aula, eu abro a aula fazendo um pacto com os alunos e perguntando para diretores de empresas que fazem cursos de pós-graduação o que é marketing para vocês. E, na totalidade, o conceito é distorcido. Assim como o coach também, né? Por que o coach se tornou tão prostituído no Brasil? Nós, como brasileiros, nós somos imediatistas e a gente quer pegar um vácuo, né, naquilo que é modismo. Então, o coach, que é uma das metodologias mais eficazes para trazer um resultado de curto prazo, foi estragado por conta de uma distorção conceitual. Ah, é chique, agora o adestrador de cachorro virou coach. Se você perguntar para a maioria dessas pessoas o que é coach, defina coach, não sabem conceitualmente definir coach. Então, por eu estar envolvido com essas questões todas, me levou a pesquisar e estudar muito gaps conceituais. E eu tenho visto, observado recentemente, que mesmo no ISD, no bem-estar propriamente dito, tem um gap. Mas é um assunto muito delicado que eu não vou deixar passar essa oportunidade de trazer aqui para a nossa reflexão e para a nossa discussão, e até queria ouvir vocês também em relação a isso, porque eu reconheço que ele é muito delicado, mas ele é essencial quando se fala de ser humano, quando se fala de pessoas. A gente está falando de felicidade, a gente está falando de bem-estar. O próprio marketing do bem-estar, o que está acontecendo na prática hoje dentro das empresas? Ele está se restringindo à vida biológica e à vida psicológica. E o ser humano não é só isso. Então, é aí que está o gap, na minha percepção. O ser humano, ele não é constituído apenas de uma vida biológica, que diz respeito ao corpo, e uma vida psicológica, que diz respeito à alma dele. O ser humano não é só alma e corpo. Os discursos é assim, a gente já falou disso aqui, né? A Cléo falou sobre compaixão, né? Eu lá no começo, eu ouvi falar da guerra da Ucrânia
e eu não dormia. Hoje eu já não estou mais tanto assim, já não existe mais essa intensidade. Hoje, desculpa, a forma muito vulgar de falar, mas existem pessoas que, sabe, tá vendo morrer e tá rindo. Perdeu aquela sensibilidade humana, perdeu a compaixão. Compaixão, o que que é a compaixão? A gente fala de empatia, a gente fala de compaixão, a gente fala de gratidão, a gente fala de perdão, a gente fala de doação. Muito, isso são palavras-chave que permeiam os discursos dentro das corporações. Mas tudo isso são atributos de uma vida que não contempla essencialmente a vida psicológica. É aí que está o gap. Então, o que eu vejo, o que eu percebo nas minhas observações é que, apesar de ser um tema muito delicado, quando a gente fala de felicidade e bem-estar integral, a gente precisa contemplar todas as áreas ou as macro-áreas do ser humano, a saber, biológica, psicológica e espiritual. Agora, quando a gente fala de espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, torna-se um tema muito delicado, porque aprendemos, fomos educados desde a origem a associar espiritualidade com religião. Então, fica difícil. Então, ficam atribuindo práticas, atributos espirituais à vida psicológica. Então, isso gera um gap. E isso, na minha percepção, se não for suprida essa lacuna, fica desafiador, para não falar difícil, porque eu nem gosto de usar essa palavra, fica muito complexo e desafiador alguma prática propor o bem-estar integral de uma maneira mais plena. Para o bem-estar integral de uma maneira mais plena, na minha percepção, eu preciso alcançar plenamente todas as áreas do ser humano. Acho muito importante quando a Cleo fala também da vida financeira, né? A gente está num país, no mundo capitalista, que a gente paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. O céu é azul, o amor é lindo, mas sem dinheiro ninguém faz nada, né? A gente precisa do dinheiro. E o dinheiro compõe também essas questões do bem-estar. A gente precisa comprar saúde, a gente precisa comprar educação, a gente precisa comprar um monte de coisa, sem dinheiro ninguém faz nada. Mas o dinheiro ainda é algo objetivo. Ele está fora de nós e nós buscamos, uns mais, outros menos. Agora, essas questões que a gente trata da vida biológica, da vida psicológica e da vida espiritual, elas são intrínsecas e fazem parte da constituição humana. Então, não é porque é um tema delicado que a gente tem que deixar de lado se a gente quer propor um bem-estar integral. Então, na minha percepção, existe esse gap, essa lacuna. Eu reconheço a complexidade do assunto, dado essas questões, né? O Brasil é um país laico, constitucionalmente, mas existe uma multiplicidade aí, né, de religiões e a gente respeita todas, eu particularmente respeito todas, porque quando a gente mexe com religião, a gente não está mexendo, a gente está mexendo com a fé das pessoas. E quando a gente mexe com a fé das pessoas, você pode desestruturar uma vida. Então tem que se tomar muito cuidado, mas eu vejo que existe muito caminho e muitas práticas para se desenvolver a espiritualidade de uma maneira desconectada de sistemas religiosos. E haja vista que as empresas já até fazem isso em alguma medida, só que usando, talvez assim,
um lado da nossa vida que não faz muito sentido com isso. Não é um atributo lógico, por exemplo, a gratidão, o perdão. Esse é um atributo. É claro que tudo passa também, mas é um atributo eminentemente espiritual. Eu, sem ter uma vida espiritual desenvolvida, jamais vou ser uma pessoa que manifesta a caridade, por exemplo, a empatia. O que é empatia? Lá num sentido mais amplo das coisas, é o amar o próximo como a mim mesmo. O amor. O amor é um atributo que eu preciso ter a minha espiritualidade desenvolvida. A diversidade que faz parte do ISD e a inclusão que faz parte do ISD, ela só ganha autenticidade quando quem está liderando ou conduzindo ou incluído no processo tem esse lado da espiritualidade desenvolvido, porque a inclusão e a diversidade, ela começa com eu não fazendo acepção de pessoas. Para eu não fazer acepção de pessoas, eu preciso ter a minha espiritualidade bem desenvolvida, para eu olhar sem preconceitos, né? Então, eu quero trazer nessa minha fala inicial esse assunto, que é um assunto que eu ainda me acho uma voz que clama no deserto, mas na minha percepção e nos estudos que eu faço de muito tempo, eu vejo que há esse gap e que ele precisa ser corrigido para que haja o bem-estar pleno. E talvez aí seja um grande desafio das corporações hoje. Eu queria só fazer uma provocação aqui antes da sua fala, que eu acho que quando o Tércio traz, né, essa felicidade com a autenticidade, você coloca um tripé aqui, o que eu acredito, o que eu falo, o que eu faço. Está muito conectado com a coerência, com a benevolência e com a competência, que são tripés da confiança. E aí, juntando o que Tércio traz com o que Cléo trouxe inicialmente, né, a gente não consegue implementar, no meu entendimento aqui até agora, qualquer ação de felicidade se eu não trabalhar a relação da confiança antes. É isso mesmo, Cléo? Né? O quanto que essa questão da confiança ela precisa entrar na pauta, né, para sensibilizar. E aí eu já te pergunto assim, como que é essa inferência com líderes, né? Esse primeiro contato de sensibilização pela relação de confiança de um tema que tem que ser tratado com muito cuidado para não virar um tema banal, porque felicidade, né? As pessoas podem falar assim, felicidade, lá vem a turma da gestão de pessoas falar em felicidade, mas como que eu trago isso para uma pauta bem consistente com a questão, né, da relação da confiança, porque dinheiro é uma energia fundamental, principalmente para as empresas, porque elas têm que gerar resultados. Então, é um combinado, né? Como é que funciona esse processo e como é que a gente transforma as happiness skills, né, em algo que realmente possa ser lido como competências e essas competências vão sensibilizar e vão trazer para o negócio resultado, porque a gente não pode tirar isso da pauta, né, do resultado das empresas. Então, acho que a gente tem que ter. Acho incrível, fiquei super com vontade de já fazer a imersão de 3 meses, já fiquei com vontade de fazer, né, a formação lá na Feliciência, já vou olhar isso, mas como é que a gente traduz? Porque ainda é um tema que está no subjetivo, em tese, né? Para nós que somos leigos, pelo menos assim, no meu entendimento, como é que eu chego a defender isso numa empresa? Eu acho excelente, acho que é incrível a proposta, mas como é que eu trago isso para o concreto? Né? Como é que você tem sentido as empresas nessa receptividade? Como é que você tem sentido as lideranças receptivas ou não? Como é que tem sido essa relação? E trazendo aí o tripé da confiança como algo que precisa ser colocado de forma bem sustentada, né? Nem sustentável, sustentada mesmo, como pilar. Me fiz clara? Abriu microfones, Cléo. Me fiz Ah, é entender aqui? verdade. Fechei aqui, não lembrava. Mas eu vou te responder bem rápido e objetivamente para não poder falar, para não ficar só centralizado na gente, né. Mas assim, primeiro,
eu não acho que isso seja assim tão subjetivo e que esteja tão fora de pauta, tá, Dani? Eu acho que hoje é uma coisa bem presente e, e, ah, e a referência disso, voltando, né, ao exemplo que eu dei ali, que a Nô tinha comentado antes, é o grupo Heineken, que pode ser uma baita referência, né? Isso não foi assim, vamos amanhã contratar uma diretoria de felicidade. Já existia todo um alinhamento de cultura relacionada a cuidado e respeito do colaborador. Isso é fundamental. E essa geração que está vindo agora de profissionais, se ela não é respeitada, se ela não é cuidada, ela não cumpre uma jornada dentro de uma organização. Para tu, aquela história de reter talentos, isso, na minha opinião, está fadado. Não existe mais reter talento. Hoje, o que tu precisa é garantir que, quando tu tem um colaborador dentro da tua organização, que exista uma jornada que deixe legado e que leve um legado também, porque esse legado que esse colaborador vai levar é a reputação, que é um dos valores e é um dos resultados, quando o Tércio fala ali que não é só resultado financeiro, reputação é tão importante quanto, porque sem reputação uma organização não vai ter lucratividade, né? Então são resultados sistêmicos, é um todo que tem que se olhar. E respondendo a tua pergunta em relação à confiança, é segurança psicológica. Segurança psicológica. Essa é a resposta. E aí daria para a gente fazer uma outra rodada de conversa só para falar nisso, porque é um tema que tem muito que se dizer. Mas para mim é isso. Né? E hoje, se tu não trabalha a segurança psicológica dentro da organização, e isso acabou aquela história, tem que vir de cima para baixo. Claro, o ideal é que venha de cima para baixo, porque aí existe uma força muito maior, existe um valor, né, e um contexto mais amplo para se trabalhar isso. Mas isso pode também acontecer dentro de uma equipe bem pequena com um líder que gera isso para sua equipe. Ela se fortalece, começa a entregar resultado e começa a despertar: opa, eu também quero isso. Né? Então, segurança psicológica hoje não depende mais de uma diretoria, de algo maior para se sustentar. Ela pode começar num time, e isso a gente tem inúmeros casos aí para contar. Né, mas eu acho que a resposta mais direta que eu te daria é essa, segurança psicológica, e eu discordo que isso está tão distante assim, das organizações em relação a como é que eu falo de felicidade. Falo de felicidade sim, porque a felicidade, ela precisa estar relacionada com o trabalho, mas quando eu falo de felicidade no trabalho, quando eu falo de bem-estar, é além dele também. Porque alguém que não está bem em casa, que tem uma dívida, que não tem saúde, que está vivendo algum abuso psicológico, não vai, de novo, vou dizer, não vai ser produtivo, não vai fazer uma boa entrega. Então, a organização tem sim que se preocupar e se envolver com isso. Né? Fala, Nô, quero te ouvir. Então, mas é tão interessante isso, porque a Dani fala da confiança, que eu acho que é um valor fundamental. E outra coisa que atiça aqui para mim é a questão da conscientização. Até 2006 eu estava lá no mercado financeiro, convivia com muitas outras pessoas de outros bancos, e a gente falava sobre isso, sobre essa pressão psicológica, pressão por resultados, assim, às vezes até inatingíveis, e as pessoas sofriam com isso. De lá para cá, falou-se muito na liderança humanizada, e de repente eu passo os olhos ali no LinkedIn, nos comentários, ainda o que o pessoal traz é essa questão da liderança tóxica, da cobrança, da pressão psicológica. Qual é o caminho, Cléo? O que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas? Porque todo mundo fala assim, lá na minha empresa é normal. Quem é a empresa, se não nós? É a gente que está ali dentro, é a gente que tem que ter essa consciência da mudança. A mudança vai ser a partir da gente. Que caminho que a gente pega? Como que a gente faz essa conscientização para tornar realmente a liderança, a empresa mais humanizada? Você disse certo, na pandemia a gente descobriu que não tem, a gente tornou-se mais consciente, não tem lado pessoal e profissional. E eu achei que aí ia ser a arrancada da conscientização geral, mas eu já percebo que a coisa está voltando à estaca zero. As pessoas já não estão mais com aquele sentimento que a gente estava no começo da pandemia,
Então, conta para a gente aí um pouco. Tem solução? Opa, se não tivesse, bom, se tu olhar lá meu LinkedIn, o meu Instagram, a primeira palavra que me descreve é otimista. Então, tu tá falando como otimista nata aqui, e eu acredito muito, né? Eu sou inata como otimista. Mas claro, assim, eu sempre digo, um bom otimista, ele é realista também, porque nós acreditarmos no lado cheio do copo não significa ignorar o vazio, né? Eu sempre olho para o lado cheio, pensando que ali estão as soluções para eu abastecer aquele lado que está vazio, né? Aquela metade que está vazia. Então, o que que eu acredito, assim, muito em responsabilidade, tá? Porque, hoje, eu concordo contigo, eu também tenho, às vezes, essa sensação de retroceder, eu acho que é isso, né, que tu quis dizer, de: "Ok, se falou muito, se trouxe, se fez", e aí daqui a pouco a gente está vendo uns movimentos muito parecidos de passado lá, antes da pandemia, né, e a gente arrepia quando vê isso. Mas assim, ó, quando eu falo para grupos de liderança, e tem muito essa reclamação: "Ah, mas é porque lá na empresa é assim, se eu proponho tal coisa, bah, já vem um diretor e corta", ou se fala em segurança psicológica, mas se eu for dizer o que eu penso, eu corro o risco de ser demitido. E eu tive um baita desafio, porque esses dias eu fui fazer até num grupo que é bem forte aqui de escolas particulares, um trabalho com as lideranças da área administrativa, de gestão, e eu comecei era um trabalho de 4 encontros. E no segundo encontro, que era justamente eu estava com uma parceira que é especialista em segurança psicológica, o segundo encontro nós íamos tratar disso, e no segundo encontro uma das lideranças não estavam, e nós não fomos avisadas. E nós perguntamos achando que tinha acontecido alguma coisa, que ela, né, ou de trabalho, que ela não tivesse ido, ou porque tivesse ficado doente, e para nossa surpresa ela tinha sido desligada e nós não fomos avisadas. Olha que grave isso. E justamente no encontro que a gente ia falar de segurança psicológica, o que que eu digo para esse time que eu nem me preparei para falar, que eu nem sabia que uma das peças tinha sido desligada, né. E ela não está mais conosco, ela foi desligada ou ela saiu? Que diferença isso faz?" Essa foi a pergunta da pessoa que nos contratou. Como assim? Faz toda a diferença, né, se a pessoa saiu ou se ela foi desconectada do grupo, faz toda a diferença, ainda mais num trabalho assim. Mas enfim, não quero contar esse caso, mas só estou trazendo como um exemplo que é uma realidade e que eu vejo, qual foi a nossa saída ali, nós tivemos que dar uma improvisada, né. E a nossa saída, que eu acho que é a saída de todos nós, né, dentro de organização ou fora de organização, qual é a minha responsabilidade? O que que eu estou contribuindo quando eu falo assim: "Ah, mas eu não tenho espaço para dizer o que eu penso". E quando um colega num grupo diz o que pensa, qual é o meu comportamento? Eu não falo dele lá no cafezinho para um terceiro colega? Ou seja, começa comigo, é a minha responsabilidade, é a minha empatia, é a minha compaixão, né, Tércio? Eu preciso, também ter isso com o outro e não só esperar que alguém acima de mim, como liderança, tenha. De novo, eu acredito que é um grande tecido, está tudo entrelaçado e antes dos cargos e das posições que nós ocupamos, nós somos pessoas. O que eu faço como pessoa? Como eu trato o meu igual? Qual é a minha responsabilidade? Então, assim, eu preciso fazer a minha parte também, né, por isso que eu falo, assim, segurança psicológica quando começou, tinha muito isso, assim, ó: "Ai, é de cima para baixo", mas se eu não tenho segurança psicológica, como que eu vou gerar isso, né, como que eu vou me sentir seguro para ser quem eu sou? E tu como líder, tu permite que a tua equipe seja quem ela quer ser? Tu permite que ela te diga e te dê um feedback que às vezes é desconfortável? Para ti como líder receber, porque se tu não dá essa permissão, como é que tu vai buscar essa permissão também? É tudo conectado. Então eu acredito muito na responsabilidade, na minha autorresponsabilidade, que falta muito para o ser humano, a gente aponta muito o dedo, né. A gente fala muito, é aquela velha história, né, todo mundo quer curso de oratória, mas de escutatória ninguém quer. É A gente ruim. vê nos currículos curso de oratória e comunicação, e o curso de escutatória? Não está no currículo. Pois é.
Não vejo a hora de montar esse curso, viu? Já tem, Nô, já tem curso de escutatória, eu já fiz. Que legal. É mesmo? É Tem, sensacional. tem. Cláudio Tebas, muito bom, recomendo. Que legal, que legal. Aliás, Sueli, recomendo para vocês, não sei se vocês já ouviram falar no livro O Palhaço e o Psicanalista. Já. não, Esse livro é sensacional, porque ele fala de escuta ativa, de escuta empática. É isso aí que ele fala. porque a psicanálise tem uma escuta maravilhosa. E ele é escrito por um psicanalista que é o Christian Dunker, que é maravilhoso. É ele e o Tebas, o Cláudio Tebas, que foi meu professor, que ele é palhaço profissional. Foram os dois que escreveram Ai, um que curso. Que escreveram um livro, perdão. o E ele livro. faz o curso Ah, de vou escutatória, o Cláudio Tebas. Ele é fantástico, porque é um curso super bem-humorado. E aí tem jogos de bacana. escuta para a gente trabalhar isso nas equipes, é bem legal. Que legal. E sabe que Sueli tem uma pergunta. A Sueli está na frente, Tércio. Desculpa. Obrigada. Eu acho que minha pergunta vai mais como um complemento, porque você foi trazendo ali algumas questões, Cléo, que assim, foi sanando as dúvidas, né? Até a própria fala do Técio. Esse termo que a gente mede ali a velocidade interna, a felicidade interna bruta, o Phoebe nunca tinha ouvido falar, totalmente novo para mim. Mas o que eu observo, e aí você trouxe até na tua fala, Cleva, assim, a gente pega um bloco de profissionais, geralmente muito adoecidos nos últimos anos. Se pegar um recorte na última década, né, eu trabalho na área de educação e muito com liderança de grupos educacionais, formação de professores, enfim. E eu tenho observado assim esse crescimento dessas doenças, essa questão que você trouxe como esse mal mental, né? Que você começa ali nas tuas emoções, no teu comportamento, uma certa opressão, e isso passa para uma questão física, e aí esse profissional acaba não produzindo, enfim, afetando várias outras áreas da vida além da profissional. E, e assim, pode ser uma opinião de leiga, tá, Cleo, assim, mas eu ainda vejo que as empresas têm muita dificuldade dessa desconstrução dessa hierarquia. O Técio trouxe na fala dele essa postura hoje da comunicação dentro das empresas, elas acontecerem de forma horizontal, mas mesmo esse movimento acontecendo, eu não sei se por conta da geração que hoje ainda lidera, enfim, a- os processos, enfim, dentro de corporações, aí talvez essa falta da pessoa, né, se ligar numa mudança desse modelo mental, essa mudança de mindset, acompanhar essa evolução, essa estrutura de transformação pela qual o mundo está passando, ainda se mantém dentro de uma postura hierarquizada e dentro dessa postura que é vertical, né? E aí achei muito bacana quando você trouxe a questão da segurança psicológica, porque a minha indagação era essa, porque muitas vezes não acontece da liderança, mas nós, enquanto profissionais, que seja uma liderança operacional, que seja um colaborador, enfim, como que a gente pode se manter nesse processo de mudança e contribuir nesse ambiente, né? Ainda que ele Perfeito. tenha essa postura de hierarquia verticalizada, mas como que eu posso ter comportamentos que levem e disseminem o bem-estar, digamos assim. Uhum. E aí, outra coisa que a gente vê muito, o Técio trouxe isso também na fala dele. Você vê uma campanha, às vezes, de bem-estar dentro de uma grande corporação. Eu fiquei muitos anos dentro de gestão do Sistema S, que é uma corporação enorme aí, né, no Brasil. E assim, às vezes você vê uma campanha muito muito bonita, né, de quem está de fora e vê os olhos ali brilham por conta de tudo que a gente faz, mas às vezes dentro de alguns ambientes e alguns núcleos um clima muito opressor. E muitas vezes eu conheço várias pessoas, gente, que trabalharam anos e anos dentro dessas casas, enfim, desses S's, e que saíram totalmente adoecidas, né, fazendo terapia e anos para se recuperar, às vezes exatamente desse clima, que por fora é muito bonito, mas dentro daquele núcleo sofrem isso e muitas vezes elas não conseguem se posicionar. Então,
qual seria esse limite para eu entender que essa segurança psicológica eu preciso estar sempre olhando para isso. E eu não sei se seria impor limites, sabe, Cléo, mas como conviver de uma forma saudável quando essa estrutura corporativa ela ainda não se colocou nesse patamar de mudança, sabe, que é totalmente necessário. E uma outra coisa também, voltando lá no FIB, o como que você vê a ampliação disso aqui no nosso país, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar, né, e que eu acho que é um tema muito importante, muito relevante para a gente ter dentro dos RHs aí das empresas, né? E aí, Técio, também, se você quiser trazer aí dentro das minhas indagações aqui, o que eu trouxe na fala, é mais uma delícia ouvir, tá, gente? Obrigada por essa manhã. Muito legal. Legal. Vai falar você primeiro, Cléo? Eu posso falar? Não, pode falar, pode falar. Posso? Então, você falou, Sueli, sobre o clima opressor dentro das organizações, e a Nocilene também trouxe isso, né? Eu, particularmente, Nocilene, eu penso que o setor financeiro, ele é um case nessa questão de clima, né? Opressor. As questões muito de metas, né? Eu percebo que o setor financeiro, mas não é só o setor financeiro, é geral. Eles pegam uma ferramenta que seria de tanta ajuda na vida profissional e na vida pessoal, que é a meta, né? Uma meta é uma bússola, é uma ferramenta que nos ajuda diariamente a perceber se estamos nos aproximando ou nos distanciando do nosso objetivo. Mas não pode ser uma ferramenta, não pode ser uma técnica de opressão, não é? E muitas empresas utilizam isso. Eu sou consultor na área comercial e de marketing. Eu já trabalhei com muita equipe de vendas, treinei muitas equipes de vendas, fiz um trabalho em 2015 para uma instituição que treina CEOs e executivos. Eu conversei com uma enormidade de executivos de grandes corporações. Infelizmente, ainda é assim, né? A meta é uma técnica de opressão. Você tem que... eu, como coach e mentor, eu recebi muitos gerentes comerciais em quadro depressivo agudo, por conta de metas, né? Mas é assim, a gente fala de lucro, eu não quero ser romântico nem filosófico, né? Uma empresa existe para dar lucro, senão ela não se mantém de pé. Mas já disse aqui que o conceito de lucro hoje muda, já mudou, não é, né? Só o lucro financeiro. E isso é uma reação em cadeia. As empresas ainda querem lucro pelo lucro, muitas delas, que é uma dissonância com a dinâmica do mercado, elas querem o lucro pelo lucro, e o colaborador, ele aceita aquela posição, ele aceita trabalhar naquela empresa por uma questão de subsistência ou sobrevivência. A gente fala muito de propósito, né? Quem dera, em todas as organizações, seus colaboradores estivessem ali ocupando aquela posição pelo propósito. Mas não, eles estão ali, na grande maioria, pela sobrevivência. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar boleto, eu preciso fazer a coisa andar e essa é a posição que eu tenho no momento. Eu preciso desse cargo, eu preciso desse salário, dessa bonificação e ali ficam, né? Quando chega sexta-noite, dá um brado de alegria, sextou, e quando chega no domingo à noite, bate aquela depressão, aquela angústia, porque amanhã segundou, não é? Então, essa é a opressão, esse é o clima dentro das organizações, na sua grande maioria, infelizmente. Mas quando eu digo lá atrás, quando eu disse lá atrás na minha fala, que eu acredito muito na dinâmica do mercado e trago uma característica
entre aspas, negativa, é isso que eu acredito que muda a situação. O mercado ele é cruel e implacável. Ou você muda, se ajusta à dinâmica, ou o mercado te expulsa dele. E não dá para a gente falar em qualidade de produtos e serviços, falando de mercado, não dá para a gente ter uma entrega de qualidade coerente e conectada com o bem-estar e com o ISD, se existe uma prática opressora dentro das quatro paredes, dentro de casa. Quem vai entregar aquilo que eu produzo para o mercado, na promessa de curar ou remediar essa dor que existe no mercado, porque eu falo de dor, hoje, na sociedade em geral, existe um tremendo mal-estar. Há um grito latente pelo bem-estar, porque existe. Tá aí, a Cléo falou da pandemia, quando se intensificou. Antes da pandemia, a gente tinha o efeito VUCA, depois, com a pandemia, veio o efeito Bunny. Somado tudo isso, é um composto de situações, de variáveis, de dimensões que promovem o mal-estar nas pessoas. Então, as empresas, e olha, vou falar do ponto de vista mercadológico, talvez a Cléo, que é socióloga, psicóloga, vai ter um outro olhar para isso, mas esses olhares eles se complementam, eles não são contraditórios. E eu vou falar aqui dentro do olhar mercadológico ainda. As empresas, elas existem para curar ou remediar essa dor do mercado. Isso é um princípio de economia. Falo também como economista, né? O princípio básico de economia é o que produzir, como produzir e para quem produzir. Esse é o princípio básico de economia. Então, as empresas existem para isso. Se existe um mal-estar generalizado, essa é uma dor aguda da sociedade. E as empresas estão aí para criarem produtos e serviços que curem essa dor, do ponto de vista mercadológico. Agora, eu não posso só acreditar nisso. Eu não posso só dizer isso de uma forma verticalizada, porque isso vai confrontar lá no mercado com uma comunicação horizontalizada. E se não tiver autenticidade, dá viés. E aí não cria reputação, como a Cléo falou, muito pelo contrário. Então, para eu ter isso fora de casa, eu preciso ter isso dentro. Como é que eu vou entregar algo que cure ou remedie o bem-estar da sociedade, daquele segmento de mercado ao qual eu atuo enquanto empresa, se dentro de casa não tem isso com os meus colaboradores? Ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou falar de bem-estar se eu tenho um clima opressor dentro de casa, na produção, na confecção desse produto ou serviço que vai gerar um bem-estar, foi produzido num clima organizacional de opressão, de tremendo mal-estar. Então, isso passa, como as colegas já disseram aí, por uma questão de educação. Eu preciso disseminar esse conceito dentro de casa. E, infelizmente, quem ocupa a posição hoje de liderança e de gestão, talvez está ali porque, digamos assim, tecnicamente é muito bom, mas, assim, socioemocionalmente, zero. Então, o que faz ele estar ocupando aquela posição de liderança ou de gestão é uma competência técnica que ele traz. Ah, esse cara é bom vendedor? Talvez ele seja um bom gerente de vendas. E não, zero. A empresa acaba perdendo o bom vendedor e perdendo o gerente, o líder. Porque nas questões de comportamento, nas questões socioemocionais, zero. Então, tudo isso passa por uma questão de mindset mesmo, mudança de mente de quem está na liderança. Se eu não tenho a capacidade de ouvir um feedback,
Eu não vou mudar nunca, eu quero ficar na minha zona de conforto. Eu tenho que entender que o feedback nunca vai ser aquilo que eu quero ouvir, porque senão não vai me levar para um outro nível, não vai me fazer evoluir. O feedback talvez seja aquilo que eu não estou enxergando em mim mesmo e que os meus pares, os meus colegas, os meus colaboradores estão enxergando e que me faça pelo menos refletir, para que eu possa evoluir. Então, isso passa pela liderança, mas esse clima de opressão ele muda assim. A empresa não pode, embora muitos ainda estão, pensar no lucro pelo lucro. Eu vou usar agora o ISD, eu vou usar agora o bem-estar, porque eu quero obter uma maior conexão com os meus consumidores. Meu colaborador é meu cliente interno. Ele precisa ser uma mídia ambulante da minha corporação, dos meus produtos e serviços. Eu olho para aquele colaborador e falo, "Uau, esse camarada trabalha na empresa, né? Ele tem que propagar isso, ele tem que levantar segunda-feira de manhã e não dar o brado segundou. Ele tem que ter uma fonte de energia interna, de estar naquele ambiente e sentir que ele pertence àquele time, que ele pertence àquele grupo e que ele, de fato, está contribuindo para o bem-estar da sociedade em geral. E eu estou ali fazendo aquilo e até faria se nada recebesse por isso, porque isso faz parte do meu propósito de vida. Eu me sinto bem aqui. E o que é? Aí você fala, mas Tércio, você está sendo muito romântico, muito filosófico? Não. O lucro em todas as esferas mercadológicas, ele é uma consequência daquilo que a gente entrega. Então, se eu tenho colaboradores que têm propósito, que formam um time, que ele tem a sensação de pertencimento, ele sempre vai entregar mais do que lhe pedem. E esse valor é percebido pelo mercado. Esse valor é percebido pelo mercado. Então, o mercado paga por isso. Então, Tércio, essa conversa está uma delícia de ouvir. E a gente poderia estender aqui mais horas, porque esse tema é muito rico e vocês trouxeram coisas, assim, informações para nós que não tem preço, tem muito valor. É isso que tem. Então, mas já cumprimos o nosso tempo que tínhamos determinado. Vou passar para a Dani, para ela fazer aí o encerramento e a gente ver quais são os próximos passos. Muito obrigada a todos. Gente, sensacional o nosso encontro. Eu acho que a gente trouxe, deu um pontapé de alta qualidade, alto nível, né? E aí a gente se coloca numa responsabilidade de manter este nível sempre. Acho interessante as contribuições, quando o Cleo traz as indicações de livro, indicações de leitura, sempre que a gente puder trazer realmente, né, esse fechamento com, entre aspas, alguns para-casas. Você até passou um texto, né, Tércio, que eu vou repassar aqui. Acho que você pode até já colocar no grupo, como forma não precisa passar por mim, eu acho que a gente já vai trazendo isso aqui, né, de complementaridade desse saber, desse compartilhamento que a gente está tendo aqui, né? Acho que os nossos encontros, fica uma sugestão para quinzenalmente a gente trazer isso, ou como que vocês pensam? Uma vez por mês? O que vocês acham em termos de agenda? Né? Vou colocar essa discussão lá. Cléo, o que você sugere? Eu acho que poderia ser uma vez por mês. Para Acho não que ficar quinzenal, de repente, a gente não consegue trazer as gera uma pessoas, né? sobrecarga, né? Acho legal. Eu vou Então, deixar um material lá também depois, uma indicação de leitura de artigos sobre o FIB, para quem tiver legal. interesse em conhecer um pouquinho, né? Legal, ótimo. E aí eu vou deixar assim, vocês, né, acho que a gente fique à vontade como sugestão da próxima estrutura, no próximo mês, então. Eu vou colocar uma sugestão de data aqui. Aliás, vou passar no grupo 3 sugestões de data. Eu acho que a gente pode, deixa eu ver, julho. Essa cai numa quarta-feira. A gente pode manter as segundas-feiras. O que vocês acham? Como forma de pensar? Para mim é ótimo, segunda. Sempre a primeira segunda-feira do mês. Acho que a gente Ótimo. trazer Uhum. isso como É ótimo. né?
E aí, nesse horário que eu acho que ficou bom também, né? Eu gosto desse horário, já deixo reservado para mim aqui essa segunda de manhã para coisas mais pessoais mesmo, acho que faz mais sentido. E se não puder participar, então, assim, se eu estiver numa condição que eu não puder, né, estar com vocês, aí a gente vai trocando essa bola e vamos passando aqui. E aí, eu te coloco, né? Você fica como Uhum. fazendo esse movimento de host aqui e a gente vai trazendo isso sempre às segundas-feiras. Então, o próximo seria dia 3 de julho, ó. Uhum. Que é muito 3 de julho. importante, aniversário do meu filho, vai fazer 13 anos. Ai, que lindo. Que amor. Então, dia 3 de julho, a gente estaria aqui nesse mesmo bate-local, nesse mesmo link, trazendo ainda, e eu acho que trazendo a maturidade do que a gente escutou aqui, né? Então, vem como desdobramento, tá? E aí, a estrutura, a gente fica livre. Se vocês puderem ajudar lá, né? Assim, olha, sugiro isso aqui, vamos colocar isso aqui, Tá, enfim, perfeito. né? Somos todos donos aqui desse processo. Acho que isso é muito legal. E trazendo, se caso a gente queira, né, alguém quiser trazer algum convidado, eu acho também muito válido. E aí a gente só se prepara para dizer, olha, vamos, né, gostaria de trazer uma pessoa para poder discorrer sobre esse tema. E aí a gente traz, recebe, eu acho que fica muito legal. Né? E é um grupo aberto, tá, gente? Eu acho que a gente vai fazendo, esse grupo ele vai crescendo. Acho que o número bom dele Vai crescer. funcionar como grupo de reunião, com roda de conversa, é um grupo de 10 pessoas, no máximo 15, porque senão ele vai ficar ruim de compartilhamento. Até acho que 15 é muito. Não sei se vocês concordam comigo, para uma roda de conversa Uhum. 12 é o número legal. ideal, né? Oi? 12 é o número ideal. Mas eu ainda acho 12. que 12 ainda é muito. Hoje eu vou te falar francamente, é porque a gente ter participação de todo mundo, porque senão fica muito picado É. e uns falam mais que os outros, não sei. Vamos ver, né, a dinâmica de crescimento, a mecânica de crescimento, é orgânico, Vamos, então vamos deixar isso aí, né? Combinado, pessoal? Eu passo se o link, assim que organiza. baixar, eu compartilho e aí vou mandar coloco no Tá. nosso link e a gente vai fazendo a melhor observação. Agora vamos tirar nossa foto, né, gente? Eu acho que esse grupo Ah, merece claro, aqui, vamos né? lá. Peraí. Pode parar de gravar, né? Isso é mesmo. Aquela pessoa que esquece, né, a gravação.